Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos, você que nos assiste pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Espero um dia você estar presente aqui conosco, tá bom? Esse é o momento da palavra e eu queria que você abrisse aí também, acompanhasse, meditasse. Gênesis capítulo de número 11, a partir do verso de número 1 até o 9. E depois você já vai abrir em 28, do 10 ao 22. Vamos ler essas duas passagens, tá bom? E vai dizer assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e de betume, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. De sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por uma superfície dela. Capítulo de número 28, verso de número 10. 28, verso de número 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deixa eu ver até onde eu pus. 22. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque
te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo deitou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Coloque a Bíblia sobre o seu assento. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, por várias vezes eu já orei, Senhor, para que o Senhor me dê sabedoria em palavras, para que eu possa transmitir exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que essa igreja se fortaleça cada vez mais e entenda os teus planos e projetos. Então me use e me dê sabedoria, coloca a palavra certa em minha boca, para que todos saiam daqui abençoados. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Então enquanto você dá glória, você aplaude, você glorifica, aleluia, aleluia. Então você viu que nós lemos sobre Babel e lemos também sobre Betel. E eu procurei ver a diferença. E nós estamos falando de dois personagens que marcaram história na Bíblia: Nimrod e Jacó. Babel significa confusão. Bem, a leitura mesmo já diz isso, né? Não precisa nem de interpretação. E que foi fundada por Nimrod. Quem era este? Um exímio caçador, um homem poderoso, pode-se dizer inteligente, até certo ponto. Uma pessoa que alimentava o povo, todo o povo, toda aquela região, com a sua caça. E nós sabemos que após o dilúvio, tudo ficou muito escasso. Deus havia destruído tudo, restando apenas 7, 8 pessoas. 7 pessoas, se eu não me engano. E dali começou-se novamente a povoar a terra. E Noé teve filhos, os filhos desse filhos, e os filhos desse filhos. E esse Nimrod é bisneto de Noé. Você vê que as coisas parece que na Bíblia acontecem de uma hora para outra, né? Hoje veio dilúvio, amanhã seca e estava tudo. Não, isso levou anos para chegar até essa história. E que mais esse Nimrod fazia? Ele protegia a comunidade, principalmente as crianças.
tanto homens, mulheres, crianças, principalmente as crianças, porque as bestas feras que entravam na cidade para dominar e matar as pessoas, e a gente sabe que é assim. Então ele, como um exímio caçador, um homem valente, ele guerreava contra essas bestas feras. Então é só um apanhadinho, tá? Vamos se aprofundar aí em tudo que ele fazia, porque é uma enciclopédia. A gente for, né, analisar item por item, meu Deus, eu não saio daqui hoje. Babel, confusão. Aliás, Betel, cujo significado todo mundo sabe também, casa de Deus. Quando ele mesmo erige aquela pedra, deita azeite, o nome já era conhecido, né? Porque era luz, mas passou a se chamar aquele lugar Betel, porque o Senhor estava lá, como o Senhor está nessa casa de oração. Eu creio, amado, eu creio. Então ele erige uma pedra, uma por coluna, e essa pedra, ela tem um significado, total dependência de Deus, diferente de Nimrod. Porque aqui, Jacó queria tornar o nome de Deus, presença de Deus célebre, que é o que a igreja tem que fazer. Não é eu, não se trata de nós, se trata de Deus. Já Nimrod, a palavra está muito clara, ele queria tornar o nome dele célebre. Ele não queria depender mais de Deus, até porque, eu acho que eu coloquei aqui, mas já vou adiantando, um dos medos era por conta da desobediência, e foi o fato que ocorreu, trazendo justiça de Deus, fazendo com que houvesse um dilúvio, e a história de Noé vocês conhecem. Então acabou a terra, e o medo dele era que isso acontecesse novamente. Deus não se agradou disso, então ele queria tomar posse daquele lugar ou da terra, para que ninguém mais morresse. E ele queria permanecer ali naquele lugar. Quando a palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos, todas as nações, foi a ordem dada para Adão, procriar. Mas ele queria delimitar, ele queria o controle, não de Deus, mas o controle dele sobre a humanidade. Isso é o caso de Nimrod, né? E a gente vê aqui, amado, que Babel são projetos de homens que nascem da terra para o céu. Ou seja, a vontade, o Babel, né? Projeto da terra para o céu. É Deus que tem que obedecer. O que eu quero é isso, eu fiz o projeto, eu decidi dessa maneira, então é o meu projeto que vai para o céu, para que Deus execute. Betel são projetos de Deus, que nascem no céu para a terra. Olha que tremendo isso. Ou seja, da vontade de Deus para o homem. Então, para você entender melhor, quando você tenta fazer algo, implantar algo, você tem que buscar ao Senhor, pedir a direção de Deus, para que Deus opere na sua causa. Você tem que estar à mercê da vontade do Senhor, para te conduzir pelo caminho que vai te abençoar, que vai trazer para a sua vida bênção sem medida. Mas
como Nimrod, se a pessoa tentar ela decidir e querer fazer do jeito dela, além de Deus não operar, ele vai frustrar, vai paralisar a tua intenção. Então a história de Babel, você já vê que foi bem isso. Porque as pessoas acham que podem mais do que Deus. Não oram, não pedem direção, começa a implantar sem uma direção do Senhor, começa a fazer do seu jeito, quando na verdade nós deveríamos depender 100% do Senhor, ser guiado por Ele. E quando Deus está no negócio, a coisa vai. Encontramos as dificuldades? Sim, mas Deus é conosco. Porque na passagem de Deuteronômio, que nós lemos para a oferta, 7, 8, 11, 28, você vai ver o Senhor dizendo: olha, se você for fiel, sou eu quem eu vou operar, você só vai descansar. Por isso que nos evangelhos diz: não estejais ansiosos. E é difícil a gente colocar isso em prática, né? Porque os pensamentos eles voam, mas nós mesmos, pelo poder da palavra, do conhecimento que temos de Jesus, precisamos nos dominar. Dizer: Senhor, eu estou pensando, mas deixa eu tirar daqui. Seja esse centenas de vezes. Porque às vezes a pessoa diz: eu não quero ficar pensando. Daqui a pouco, 1 minuto ela já está pensando. Senhor, eu vou colocar na tua mão. 1 minuto ela já está tirando da mão do Senhor. Então todo momento a gente tem que se policiar. Todo momento a gente tem que se policiar. Porque, amados, a mente do homem é brilhante. Eu sei o que eu vou fazer esse negócio, agora vai dar certo. A gente está sempre procurando algo para nos satisfazer. E muitas das vezes a gente deixa de confiar, está na mão de Deus, está na mão do Senhor. Essa semana eu me abalei muito com a morte do William, proprietário desse salão, um cara cheio de vida, um cara, me abalei muito, não é pouco, me abalei muito, porque não é só o fato dele ser o proprietário daqui, era um amigo, era um irmão. E quantas vezes o William disse: pastor, eu nervoso com algumas coisas, pastor, vai dar certo, pastor, Deus está no controle. Olha ele falando: Deus está no controle. É mesmo, William, é mesmo. Aí o William gostava de mexer, né, em construção. William, você já vai quebrar. Pastor, você vai ver, depois a gente vai desfrutar. Agora dá trabalho. Mas eu lembro quando ele foi quebrar aqui no corredor, né, para a gente tampar lá falei: não, William, pastor, vai dar certo. Então era um cara que era precavido em certas situações. E ele me aconselhou muito em muitas coisas. Não vou nem chamar de ímpio, né? Mas uma pessoa que não era um cristão, de fato e de verdade, porque apesar ele cria em Cristo, a esposa, as filhas são de uma igreja evangélica, as meninas cantam lá, mas ele era o cara conselheiro, era dele mesmo isso. Então era ele que fazia acontecer aqui. E eu já fiquei apreensivo, e agora? Como é que será aqui? De repente a mulher queira vender. Mas eu estou com a palavra aqui na ponta da língua para dizer: foi teu marido quem disse que um dia esse prédio seria da igreja. Está na ponta da língua. Se vai cumprir, se não vai, se é isso, se não é, não importa.
É nisso que eu creio. E eu creio que nós cremos. Então, novamente aqui para ficar bem fixado. Betel, ou melhor, Babel. Projetos de homens que nascem da terra para o céu, da vontade do homem. Eu não estou nesse negócio, Deus fala, ou eu estou. Se não me atropelar, se você está pensando em mim, quando resolveu tomar essa atitude, estamos juntos. Mas se for um projeto, me afastando, se for algo que é contra a minha vontade, contra a minha palavra, por menor que seja a intenção, você vai estar sozinho, e mais, eu vou frustrar isso. A Bíblia não diz, é repetido, sem mim, nada é nada, nada. E Betel, projeto de Deus, que nasce do céu para a terra, da vontade de Deus para o homem. É aquele momento em que você ora para fazer algo, você pede, Senhor, me dá direção, confirma. Senhor, alegra o meu coração, tem que trazer paz. Isso é projeto de Deus. E eu achei interessante. Achei interessante isso. Então, há uma comparação implícita entre Betel e Babel nas narrativas bíblicas, especialmente em termos de propósito, significado espiritual e o relacionamento entre a humanidade e Deus. Tanto Babel como Betel vai falar de um relacionamento que é basicamente o que eu já falei, né? Já diluí aqui em poucas palavras. A história de Babel está associada à tentativa de seres humanos de se exaltarem e se unirem em oposição a Deus, à vontade de Deus. Então você vê que se juntaram, Nimrod como cabeça, conquistou o coração do povo, e as pessoas decidiram então construir uma cidade e uma torre, que tocasse os céus, para tornarem o próprio nome famoso. Então esse projeto, ele simboliza orgulho humano. Diga comigo, orgulho humano. Busca pela autoexaltação. Eu vou conseguir, eu posso. Eu não preciso de Deus, não preciso ser crente. Fala da desobediência a Deus também. A humanidade ignorou o mandamento divino de se espalhar, encher a terra, como está lá em Gênesis 9, né? Deixa eu voltar lá. Gênesis capítulo de número 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não é para ficar parado num lugar, escuta, enchei a terra. Mas projeto humano diz: não, que é isso? Vai que esse Deus aí invente de destruir a terra de novo. Vamos ficar todo mundo junto, e junto nós vamos chegar. E Deus sabia. Por isso eu falei da inteligência do homem. Porque aqui tem um lado negativo, mas o lado positivo é que quando a igreja está junta, está com um único propósito, está
está na mesma visão, o negócio anda, e Deus sabia disso. Se essa igreja se unir, se os obreiros se unir com o pastor com os obreiros com a igreja com os obreiros, a gente vai longe. A Bíblia não diz que a casa dividida não prospera. Então, esposas, maridos, filhos, se juntem para decidir o próximo passo. Como eu disse no curso de casado, juntos somos mais fortes. Casal, né? O homem e a mulher. Mas quando um decide, ou uma casa decide por si só, sem o consentimento, sem a união, não vai. Tanto que isso, quando Deus vai lá e muda a língua, tudo para. Um fala de um jeito, o outro fala do outro. Ah, mas eu quero ir para a praia. Não, mas eu quero ir para a igreja. Ah, mas eu quero comprar, mas eu não quero comprar. Você já percebeu a confusão que dá? Eu estou casando por amor, eu não, é por interesse. Em todas as áreas da nossa vida. Se nós não tivermos em concordância entre si e com a palavra do Senhor, não vai. Porque eu posso estar falando algo, mas pensando outro. Eu amo a casa de Deus, mas e a sua atitude? Qual tem sido? É disso que a palavra está falando. Ah, eu amo estar na casa do Senhor, mas você quase não vem? Que amor é esse? Eu amo estar ao lado da minha esposa. Chega final de semana, você é o teu negócio, é os seus colegas, é o campo. Onde entra sua esposa e seus filhos? Ou vice-versa? Você compreende isso, amado? E Deus sabia, ele disse, vamos lá, vamos confundir aquele negócio. E aí não deu certo quando não falavam a mesma língua. Por isso a igreja tem que estar alinhada. A Bíblia fala que esse alinhamento é o mesmo que dizer, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça, Ele que nos dirige. Então vai haver prosperidade, vai haver vitória. Olha que tremendo isso. E a gente vê nessas duas narrativas, um dependendo de Deus e o outro dependendo de si próprio. Deuteronômio vai dizer, não diga que a tua força, poder do teu braço, foi que te fizeram adquirir essas riquezas. Antes você tem que se lembrar do Senhor, porque tudo vem dele. Deus determina, é Deus que determina. Tanto te dá força para vencer os obstáculos, porque quando o povo sai do Egito, o Senhor diz, olha, eu vou te guiar lá por um deserto, vocês vão chegar lá na terra dos heveus, amorreus, jebuseus e todos os zeus, e eles estão lá, mas a terra é de vocês vão lutar e eu vou dar vitória. São as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Eu creio que cada um de nós lutamos também contra os heveus, jebuseus, amorreus, filisteus e todos os zeus, até da mitologia, né? Mas a gente não deve temer, porque Deus é conosco, e as nossas fraquezas se transformam em fortaleza, força. Foi o que o Senhor falou para Paulo, não foi? Esses dias alguém pregou, meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Aí Paulo diz, de modo que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Essa é a igreja. Às vezes, amado, eu vejo que muitas igrejas, bom, vamos lá, vamos começar o ano com o propósito de 12 meses.
E eu preciso disso? Não. O Deus que eu sirvo não é só de 12 meses. Deus que eu sirvo é de todo dia. Quando eu estou dormindo, Deus está trabalhando em meu favor. Tem os seus propósitos? Tem, mas eu já vou orar hoje. É o último culto desse ano. Desse ano não, antes do Natal, né? Eu não vou fazer culto de Natal. Hoje é o culto de Natal. Na virada do ano, a gente está pensando, tá? Culto de Natal, quarta-feira, é quarta-feira. O povo não vem orar. Vai vir para o Natal? Cada um quer ficar com a família, né? Então eu decidi que vai ser assim, tá bom? Não decidi isso sozinho, né? Eu já falei com alguns. Então Deus confundiu as línguas e dispersou as pessoas, destacando a consequência da tentativa da autossuficiência. Então Babel simboliza, portanto, a arrogância humana e o afastamento de Deus. Vou fazer do meu jeito, eu vou erigir essa torre, eu vou chegar lá, e não vou buscar a Deus não. Por outro lado, Betel, é um lugar de encontro entre Deus e o ser humano, que é o que nós lemos lá em Gênesis 28. Jacó tem um sonho, e que vê uma escada que conecta a terra aos céus, com anjos subindo e descendo, e ouve a voz de Deus, renovando a aliança feita com Abraão. Betel significa casa de Deus, é um lugar de revelação divina. Então Deus se manifesta e reafirma a sua promessa. Não é isso que você vem fazer na igreja? Deixa eu buscar lá, para Deus me dar uma direção. Então Betel se tornou isso, a casa de Deus, onde Deus começa a fazer a revelação divina. Puxa, eu não sabia disso, e a Bíblia me deu uma direção. O pastor pregando, o irmão pregando, o obreiro, o evangelista, nossa, abriu minha mente. E essa é a revelação de Deus em Betel. Amém? Comunhão com Deus. Jacó estava tendo isso. E Jacó reconhece a presença divina e adora a Deus ali. A consagração, Jacó, ele consagra o lugar, marcando um ponto de ligação entre o céu e a terra. Anjos vinham, abençoavam, subiam e já descia outro com outras bênçãos. Era o sonho dele. Eu via anjos subindo e descendo. A Bíblia não vai dizer se eram anjos diferentes, mas nós sabemos que no mundo espiritual, Deus ordena os seus anjos em teu favor. E para cada situação, Deus tem um anjo preparado para te abençoar. Eu só preciso estar, ligadinho com o Senhor. E Jacó, ele vê isso, puxa, verdadeiramente esse lugar é casa de Deus. Eu vou entornar azeite aqui, vou colocar essa pedra por coluna. Quem é a pedra? Jesus. Jesus. Amém, amados? Babel é a torre de um esforço humano para alcançar os céus sem a ajuda de Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas, elas agem dessa maneira. Não ora, joga os pés pelas mãos, fazem compromisso em que Deus não está no negócio, no controle. Deus não confirma e a pessoa vai, toma decisões precipitadas. Eu vou casar com fulano, porque aí fala, Deus já confirmou. De que maneira? Quantos casamentos aí
debaixo de profetada, estão aí a ruína. Não, Deus já me falou que você vai casar com aquele ali. É? Pode largar esse aí, larga esse aí. Ou larga essa, né? Aleluia. Então, Babel, torre, é um esforço humano para alcançar os céus, sem a ajuda de Deus. Então simboliza o orgulho e a autossuficiência. Betel, escada, é uma revelação divina, mostrando quem é Deus, e quem estabelece conexão entre Deus e o homem. Então, grave isso. Babel, o entendimento é confusão. Betel, comunhão, promessa de Deus. Então, Babel, fragmentação e dispersação, né? E Betel, unidade com Deus e renovação de uma aliança. Olha que tremendo isso. Então essas narrativas, amados, elas ilustram dois caminhos espirituais: de buscar a Deus, a tentativa de buscar a Deus pelos seus próprios meios. Eu decidi, eu estou saindo daqui, eu estou saindo dali, eu decidi. Não, você deixou rastro, você deixou coisas por fazer. O teu local, o ponto em que você trabalhava, está desfocado. Como é que Deus está nesse negócio? Então isso, tanto dentro da igreja, como em qualquer outra situação. Aleluia. Você entende isso, irmãos? Então, não adianta querer buscar a Deus pelos próprios meios. Deus nos dá uma receita e nós devemos seguir elas. Então, quando você tenta fazer isso sem a direção de Deus, então é representado por Babel, confusão. Vai dar confusão, não vai ter entendimento. Amém, amado? E, por outro lado, Betel, que é a abertura para a iniciativa de Deus representada. Deu para entender, irmãos? Está claro isso para a cabeça de vocês? Aí eu te pergunto, na sua vida, Betel ou Babel? Como você tem andado? Quanto Deus tem te guiado? Quanto você tem buscado a Deus para pedir a direção? Porque ou você vai ficar com isso no teu coração, aliás, vai ficar. E agora, eu estou agindo por Betel ou por Babel? Qual será a minha posição diante de Deus? Total dependência de Deus? Ou minha autoconfiança em mim mesmo? Decisões tomadas sem a direção do Senhor. Eu creio que nós, pastores, somos representantes de Deus aqui. Então, quando você vai tomar uma decisão, é importante você vir conversar com a gente. Pastor, eu estou pensando. Pastor, o que eu devo fazer? É óbvio, querido, que aquele que te conhece mais profundo, ele sabe qual é a intenção do teu coração. Ele sabe se o sim significa sim. Porque muito sim significa não. É lamentável isso. E nós precisamos, a Bíblia vai dizer que os nossos sim tem que ser sim. Ou é sim ou é não. Não tem dois caminhos. Eu tenho que ser verdadeiro com Deus, com o Senhor.
Então eu achei essa palavra interessante para trazer para a igreja. Você entendeu, amados? Quando eu falei das bestas feras que estão aí no mundo, lá em Apocalipse 13 vai narrar a respeito delas, vai falar das bestas feras que agem na vida das pessoas, hoje de forma diferente, e a gente precisa da direção de Deus, da proteção do Senhor contra essas bestas feras. Então a gente vê, amado, que Nimrod, ele quer se manter ali, não cresce, não desenvolve, traz os homens para si e diz: nós vamos tornar o nosso nome célebre. E quantas vezes a gente ouve isso dentro da igreja? Pastor, vai ver, eu consigo, eu vou fazer, mas irmão, não está de acordo com a vontade do Senhor, mas eu vou fazer. Anda um pouquinho, Deuteronômio, que eu gosto de, Deuteronômio não, né? Eclesiastes 5, se eu não me engano. O homem tenta fazer algo, faz algo, não mede saber se isso é da vontade do Senhor ou não, e acha que está sendo abençoado, e por Deus não operar logo de imediato, a pessoa diz: tá vendo, nem precisava de Deus. Você está entendendo, igreja? Você tem que estar aqui pelo Senhor, você tem que buscar a Deus antes de tomar qualquer atitude, porque tudo que Deus quer é te abençoar, te dar a direção certa. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Provérbios 12, né? Há caminhos que para o homem lhe parece perfeito, mas ao final é caminho de quê? De morte. O Fernando fala disso direto aqui. Amanhã não nos pertence. Hoje eu acho que eu já citei isso aqui, conversando com o Vanderlei. Não existe amanhã, irmãos, existe o hoje. E a decisão que você toma hoje vai determinar o teu futuro, com a bênção de Deus ou com a maldição. Qual você escolhe? Betel ou Babel? Babel, Nimrod queria dominar e dominou o povo, mas Deus foi lá e frustrou. Se você não tiver em concordância, amado, volto a falar, se não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, pedir a direção, muitas das vezes usa o pastor ou alguém para juntos vocês tomarem decisões, essa bênção que parece bênção vai ser frustrada. Mas quando Deus está no lugar, no controle, e a pessoa vem: pastor, estou pensando, aqui, amado, não aqui exatamente, mas hoje a igreja é assim, quando você vai ver, já tomou decisão, já andou, já partiu, e aí não tem mais o que fazer. Eu vejo isso, amados jovens, homens que já tiveram o casamento frustrado, por conta disso arruma uma doida, sem Deus na vida dela. E qual é a tendência? Cair mais e mais. Você entendeu, irmãos? Ensinar o teu filho, Deuteronômio 16:6 vai falar, a temer a Deus, andar pelo caminho reto. É você perguntar: a minha atitude está sendo de quem? De Jacó ou de Nimrod? Porque cada atitude minha vai corresponder a esses dois pensamentos. Eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu sou forte, eu vou mostrar que eu sou o cabeça, eu vou mostrar que...
E às vezes a decisão é feita totalmente errada. E não pode ser assim. Deus quer estar no controle de todas as coisas. Se lance a Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é Ele que vai fazer. Amém, igreja? Você foi abençoado? Então vamos orar? Se coloque em pé aí. Se coloque em pé aí, já está bom. Já deu para você decidir.